Muito boa tarde. Muito obrigada por estarmos aqui todos juntos e pelo convite novamente de Serralvos para estarmos nesta conversa com um tema tão importante como é que a alimentação vai ajudar a preservar o ambiente. Esta parceria entre Serralvos, que já está aberto, apesar desta reunião e desta conversa estar a ser online, virtual, as portas de Serralves já estão abertas para receberem todas as pessoas que quiserem chegar até à Fundação e até àqueles jardins maravilhosos. E nesta parceria com o CIMAR, nós hoje estamos ainda a prolongar este Dia Mundial da Terra e esta importância de nós preservarmos o espaço onde nós habitamos, desde o sítio onde nós pomos os pés até à parte mais profunda que nos dá o alimento. E há aqui uma ideia muito interessante, porque o que Serralves lança aqui é a alimentação para preservar o planeta, ou seja, não é só nós termos uma ideia de conservação, de conservar espaços que estão classificados, de conservar determinadas zonas que são pristinas, nomeadamente no oceano, mas é fazer uma alimentação que ajuda a preservar o ambiente. Ou seja, é realmente um desafio que vale a pena ser pensado e vale realmente muito a pena nós discutirmos. Cada um dos nossos participantes vai ter uns 15 minutos para expor o seu ponto de vista, mas esta ideia base de que a alimentação terá de ser pensada para preservar o ambiente, eu desde já dou os parabéns a quem teve esta ideia. E lanço a primeira, digamos, a primeira parte desta nossa conversa, o primeiro passo ao José Teixeira, que está aqui também a representar a CIMAR, que é mestre em Ecologia Aplicada e doutorado em Biologia, é coordenador do Gabinete de Comunicação de Ciências do CIMAR, onde é responsável, entre outras tarefas, pelo desenvolvimento e implementação do projeto de literacia e sensibilização ambiental com as campanhas Ocean Action e o Sharks Convida. É um projeto que já tem alguns anos e é fantástico, ainda bem que continua no ar. As suas preocupações sobre a forma como se produz alimentos e os comportamentos sociais influenciam realmente a conservação da vida na Terra e levam-no, por exemplo, a desenvolver a formação avançada em permacultura, tendo já organizado diversas formações na área e sido coordenador do coletivo Horta Lá. Também é permacultura urbana do Núcleo de Permacultura do Espaço Compasso. José Teixeira, muito obrigada por estar aqui novamente connosco. Muito obrigado, Arminda. É sempre um prazer estar aqui no meio de pessoas tão preocupadas com estas questões e que tanto fazem para ajudarem a divulgar estas questões. E desde logo, Arminda, parabéns pelo excelente programa de comunicação que é o Biosfera e que tem muito da tua mão. Obrigado. Eu vou partilhar aqui a minha tela para começar esta viagem sobre como a alimentação influencia na conservação do planeta e mostrando um pouco mais a minha área de formação, né? Quais os impactos ambientais e de que forma é que está a afetar em particular os ecossistemas e a biodiversidade e de que forma é que também podemos fazer diferente para que isto não continue a acontecer. Obviamente temos como base um planeta que está superlotado, né? E se calhar nos dias de hoje e neste século, que é um século muito importante para o futuro da humanidade, mais que o futuro do planeta, nós vamos ter que encontrar soluções criativas e temos que nos habituar a viver um bocadinho no limbo e a ter que viver com o risco de viver no limbo. E nós temos esta situação que não é sustentável de todo, do crescimento da população humana, que, se repararem, tem 200 anos. Nós tivemos o primeiro milhão de pessoas já no século XIX. Estima-se que no Neolítico teríamos, se calhar, uma população parecida com a de Portugal, de 10 milhões de pessoas. E ultrapassamos os 7 milhões de pessoas, 1.000 milhões de pessoas não há muito tempo, em 2012, e já estamos quase nos 8 mil milhões de pessoas, estamos no 7,8 neste momento, e calcula-se que até 2050 chegamos aos 9 mil milhões. É óbvio que isto implica muito
espaço utilizado para as pessoas viverem, para as pessoas encontrarem recursos para o seu vestuário, o seu estilo de vida e, naturalmente, a alimentação. E a alimentação tem um impacto gigante no uso do solo, com a necessidade crescente de áreas agrícolas para alimentarem uma população cada vez maior. E, naturalmente, isto é feito à custa dos habitats naturais e, em particular, dos habitats florestais, que foram os que sofreram mais com a expansão da área agrícola. E isso tem impactos enormes em ecossistemas muito sensíveis, e temos aqui alguns dados que falam por si, não é? 70% da floresta original do planeta já foi destruída. O ano que passou, que supostamente foi um ano amigo do ambiente, tivemos mais do que a média dos últimos anos de destruição de floresta, 12 milhões de hectares de floresta abatida em 2020, e temos este ritmo de desflorestação 10 mil vezes superior à reflorestação. Portanto, estamos num caminho claramente de perder floresta. Não chegamos ao fim do século seguramente com floresta significativa se mantivermos este ritmo. E aqui neste gráfico, em zonas tropicais, onde elas ainda são mais ricas em diversidade, vemos que aquilo que mais diminuiu foi, em termos de milhões de hectares de solo, foi a floresta fechada, e aquilo que mais aumentou foi a área agrícola e a área de pastoreio. Portanto, há aqui claramente uma relação direta. E aqui os dados para estes tipos de floresta muito sensíveis do ano passado: 4,2 milhões de hectares de floresta. A área total dos 12 milhões de hectares é basicamente a área da Holanda. Portanto, temos aqui números que são, de facto, assustadores. E aqui o top 5, com o Brasil a liderar esta perda de floresta, com quase 2 milhões de hectares o ano passado. É, obviamente, muito preocupante. E vemos aqui uma imagem da National Geographic, uma imagem muito bonita, que nos mostra o que é que aconteceu, por exemplo, aqui em 15 anos, numa zona de floresta virgem, com basicamente a dilapidação da floresta, e mais ou menos no mesmo tempo, o que é que aconteceu com as cabeças de gado na Amazónia inteira. E passou de 27 milhões de cabeças de gado para 68 milhões de cabeças de gado, mais do triplo neste período de apenas 15 anos. Portanto, é óbvio que há uma relação direta entre estas duas questões. E aqui esta notícia de não há muito tempo, mas já com Bolsonaro como líder, a dizer que pode haver espaço para criar 240 milhões de cabeças de gado na Amazónia. E isto é caso para dizer que não aprendemos com os erros. E é óbvio que não é só o gado que é a nova utilização dos terrenos da floresta amazónica, mas é uma boa parte. É também o cultivo, por exemplo, de soja, que está aqui à direita, com áreas crescentes. E aqui mais uma notícia também do Brasil, também preocupante. A área, desde 2006, em 12 anos, aumentou 4 vezes. Aumentou de 1,14 milhões de hectares para 4,5 milhões de hectares em 2017. Portanto, isto é, de facto, muito preocupante. E atenção que também há uma relação entre as duas coisas, porque cerca de 80% ou mais da soja que é plantada, que infelizmente será quase toda transgénica e toda em sistemas intensivos, altamente com agroquímicos em grande quantidade, a maior parte dela é usada para a alimentação de gado. Portanto, onde não está gado, está o alimento para o gado em muitos casos. E aqui vemos o que é que causa diminuição de biodiversidade no nosso planeta. E, obviamente, há muitas causas. Há a poluição da água, as infraestruturas, a fragmentação do habitat, os sistemas florestais intensivos, o clima, que cada vez é uma questão mais preocupante, cada vez mais preocupante, mas a agricultura tem uma fatia. E em 2000 era responsável por cerca de 35% desta perda de biodiversidade, mas em 2030 já será responsável por quase
por quase 40% da biodiversidade. Isto aqui 60, exato, 70, 60, quase 40% da perda de biodiversidade. E, portanto, temos aqui na agricultura uma questão preocupante, não é? Porque entre uma floresta virgem e um campo de cultivo intensivo, naturalmente, as espécies que conseguem sobreviver serão muito menos. E aqui vemos o gradiente que acontece, aqui uma bela ilustração de um artigo científico aqui na Europa, na Alemanha, em que se verificou que entre campos de cultivo com alguns bosquetes e alguma capacidade de se ter diferentes tipos de habitat, existe uma grande diversidade de espécies e de grupos, de anfíbios, de aves de rapina, de insetos, etc. Mas à medida que se vai tornando mais monótona a paisagem, vai-se perdendo biodiversidade até ter uma biodiversidade muito reduzida, quase só de pequenos roedores e aves de rapina especializadas nesses roedores, uma outra ave, passeriforme e pouco mais. E isto, obviamente, não é um caso que acontece só na Amazónia. Acontece aqui na Europa, acontece aqui em Portugal. As imagens de cima são da região do Alentejo, à volta do Alqueva, zonas de regadio intensivo em áreas que se prevê que possam aumentar 5 graus este século de temperatura, áreas muito, muito áridas e muito secas. Não me parece uma boa estratégia, mas este sistema de monoculturas, que não é exclusivo de nenhuma zona, é no fundo a norma que acontece no planeta inteiro. Podíamos falar dos amendoais na Califórnia, ou podemos falar destas zonas de cultivo em pleno deserto, no Egito, ou os cereais, por exemplo, na Rússia e nos Estados Unidos também. Têm toda esta lógica de produção em massa de uma só espécie, eliminando tudo o resto, com grande quantidade de agroquímicos, e, obviamente, isto tem uma influência muito grande na conservação do solo. O solo, que é a fonte da vida, é onde as plantas vão buscar os nutrientes, e que depende não só desse solo fértil, que é uma camada muito fina, que resultou de muitos séculos de floresta a acumular matéria orgânica, até termos algumas, no máximo, dezenas de centímetros de solo fértil, 10 centímetros será a média, 20 centímetros acho que será excelente, mas esta camada finíssima, que demorou muito tempo a ser criada, tem uma teia de vida no seu interior que sustenta toda a vida que depois brota dele. E isto desaparece com os sistemas intensivos. E aquilo que acontece nos sistemas intensivos, este caminho para a aridez, e reparem, 3,6 milhões de hectares de solo arável dos 5.200 disponíveis estão já erudidos ou degradados por causa do uso de técnicas demasiado intensivas e desajustadas às condições. Isto leva-nos também para a pegada hídrica dos alimentos, né? Os alimentos usam muita água para serem produzidos. E aqui está alguns dados onde claramente a carne, com 16 mil litros de água por quilo de carne bovina de produção intensiva, são, obviamente, assustadores. Mas os laticínios ou o arroz têm pegadas importantes, e mesmo uma chávena de café pode custar 150 litros de água. Aqui vemos os diferentes produtos e as suas pegadas, não é? E vemos aqui com outro método de cálculo que os laticínios têm uma pegada importante, por exemplo, a manteiga em particular. Mas se virmos outros tipos de produção de carne, já vemos valores bastante mais baixos do que os bovinos. Por exemplo, as aves têm impactos bem menores em termos de pegada hídrica. Mas depois há a pegada carbónica, não é? Aqui está a quantidade de petróleo que é usado na produção desta vaca, mas na verdade é muito mais, porque aquilo que é o contributo em termos de emissão de CO2 de cada alimento tem a ver não só com a fase de produção, que é esta neste verde petróleo, mas naquilo que vem antes, com a destruição da habitat, e aquilo que é necessário, por exemplo, para a sua alimentação, para o seu processamento,
para o transporte e por aí fora, a embalagem, etc. E, mais uma vez, 1 quilo de carne de vaca de produção intensiva custa, em termos de pegada carbónica, 60 gramas, o que para um carro de baixo consumo equivale a 100 quilómetros. E, portanto, temos aqui uma comparação bastante elucidativa da pegada carbónica de alguns alimentos. E por aqui abaixo vemos que temos diferentes, cada vez menores pegadas carbónicas, mas em que quase todas as carnes estão no início. Estão aqui os cordeiros, o queijo, o leite, chocolate com uma grande fatia, café, camarão, óleo de palma, porco, aves, e só começa por aqui abaixo, aqui os peixes, os ovos, por aqui abaixo os cereais, e a cana-de-açúcar, etc. Portanto, há de facto diferentes pegadas, mas é importante que se perceba que a pegada também varia muito com a forma de produção. E, por exemplo, o mesmo bife pode ter uma pegada de emissão de gases de efeito de estufa com uma forma de produção em alto impacto, obviamente muito grande, mas se for uma forma de produção de baixo impacto, de produção extensiva, temos naturalmente valores mais baixos. E se repararem, por exemplo, aqui como diz esta nota, um chocolate de produção de alto impacto, uma barra de chocolate pode ter mais impacto que um bife de baixo impacto de produção. Temos que ter atenção a estes valores. Quando compramos, por exemplo, quando entramos aqui nas proteínas vegetais, no tofu, nas leguminosas, etc., vemos que a diferença entre o alto impacto na produção e o baixo impacto na produção está muito longe dos limites de menor impacto de produção, por exemplo, de um bife de bovino. E, portanto, aqui temos que ter também essa atenção na produção, mas estamos numa amplitude muito mais baixa. E então, há diferenças entre se escolher comprar um bife de porco deste tipo de produção, do ponto de vista ambiental, e é óbvio que temos que ter atenção também ao ponto de vista ético, porque são animais, como nós, portanto, com sentimentos, e entre ter um animal a viver assim ou ter um animal a viver assim, é óbvio que há diferenças. E há diferenças do ponto de vista da economia local, da proteção das raças autóctones, a muitos níveis há diferença. Estes dados são, para mim, meio assustadores, não é? A biodiversidade animal do planeta. E a azul temos mamíferos, e reparem que 60% da biodiversidade dos mamíferos no planeta são dos nossos animais para alimentação, pecuária. 36% são humanos. E só 4% são todos os outros mamíferos do planeta, incluindo as baleias azuis, os rinocerontes, os elefantes, os macacos e os musarães. Todos. 4%. Diz-me. Um minuto. Era só Um para ter minuto. Perfeito. Portanto, temos aqui, de facto, problemas graves que se acumulam com os pesticidas que lançamos, por exemplo, que provocam problemas de saúde, morte de abelhas, problemas nos sistemas hídricos. Temos desperdício alimentar, que precisávamos de resolver, porque, por exemplo, 45% de perdas de fruta e legumes dava para alimentar muita população. E temos muito lixo da embalagens. Então, o que fazer, muito rapidamente neste minuto, são muitas coisas, mas olhar para aquilo que nós compramos, perceber as ligações, o que é que uma bolacha pode ter com um orangotango, tem óleo de palma, então provocou destruição da floresta. Como é que eu compro o bife? De onde é que ele vem? Que carne tem mais impacto? As bananas vêm de onde? Vêm de avião? Têm mais impacto. Tem um selo que me garante que foi produzido de forma sustentável? Melhor. O leite é animal ou vegetal? Vegetal é melhor, mas vegetal qual? Se calhar a aveia tem menos impacto.
se calhar posso fazer com amêndoa local. Reduzir hábitos de consumo é obrigatório. Descobrir novos sabores, a alimentação vegetariana é importante, é preciso ser incluída, não precisa de ser estrita, mas temos que ser mais vegetarianos, temos que ser mais orgânicos, temos que ser mais locais e sazonais, temos que diversificar mais a nossa alimentação com variedades locais, com mais espécies mais proteicas, plantar sempre que pudermos. Se tivermos uma varanda já dá para termos ervas aromáticas e no fim fechar o ciclo e voltar a meter aquilo que não é comestível de volta na terra, enriquecendo a terra com as nossas sobras e plantar o contacto e o respeito à terra, não é? Fomentar esta ligação das nossas crianças à terra, à agricultura, à forma de nos alimentarmos de uma forma saudável e sustentável. Obrigado. Obrigada, José. Realmente é absolutamente inspirador quando nós olhamos para todo o espectro do que tu colocaste aqui em cima e há uma coisa que vai ser um prazer ouvir a Sara falar, porque tendo em conta que nós comemos a nossa paisagem, eu acho que nós deveríamos realmente olhar para aqueles campos de monocultura que tu apresentaste há pouco e pensar se nós só comêssemos aquilo durante um ano, diria que se estamos a investir tanta água, estamos a investir tanto território em algumas monoculturas, significa que a esmagadora maioria do nosso alimento é aquela paisagem que nós estamos ali a produzir. Eu acho que nós deveríamos pensar isso muito bem e a Sara tem aqui um portfólio que vai ser um prazer apresentar e desde já vos vou dizer. A Sara Rocha é pós-graduada em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Coimbra. Trabalhou também em projetos de investigação ligados à saúde mental, pobreza e exclusão social e onde foi adjunta de ensino, portanto ligada a estas temáticas. Foi bolseira de investigação da Universidade Nova de Lisboa no projeto Catalise, sobre inovação social e alternativas sustentáveis, digamos, em Portugal. Agora, aqui um detalhe que eu gosto imenso, que a Sara nos enviou. Longe dos computadores, trabalhou em explorações agrícolas e na restauração. Portanto, integrou várias iniciativas associativas ligadas à arquitetura inclusiva, promoção da soberania e sustentabilidade alimentar de base local e também a nível nacional. Hoje, gera projetos, facilita redes e a Advocacy Officer da ONG de Portuguesa a Atuar, procurando contribuir para a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis, saudáveis e baseados no direito humano à alimentação adequada. Sara, era impossível eu juntar numa só pessoa tantas coisas boas. Seja muito bem-vinda. Precisa de ligar o microfone, suponho eu que não está ligado. Sim, já me ouvem? Ouvimos sim, Sara, muito obrigada. Obrigada, Arminda, pela sua apresentação. Fiquei um bocadinho corada, não sei se notou, mas obrigada. É um gosto estar convosco hoje e partilhar um pouco das minhas reflexões e sobretudo, das reflexões que tenho construído também aqui neste trabalho da Actuar. Portanto, muito obrigada pelo convite ao Serralves e bom, vamos a isso. Eu gostei muito de ouvir a apresentação do José, porque ele pavimentou agora de facto aqui a minha intervenção, que espero que seja complementar, porque vai ser num quadrante diferente e que tem que ver sobretudo com esta questão de construirmos sistemas alimentares sustentáveis, sim, saudáveis, mas também justos, e daí a noção do direito humano à alimentação. Por um lado, no trabalho que temos vindo a desenvolver, sentimos que, por exemplo, em Portugal, fala-se muito mais sobre a alimentação do que nem há 5 anos atrás, neste contexto da sustentabilidade, o que é bastante bom. O que sentimos é que esta discussão, e não é só em Portugal, mesmo a nível europeu, agora com a discussão, por exemplo, da estratégia do campo ao prato, Farm to Fork, da União Europeia, não é? E que vai ser muito importante também para determinar prioridades depois também a nível nacional.
E esta é uma preocupação que a sociedade civil tem colocado também nesta instância, que é o facto desta discussão estar muito centrada na dimensão, sobretudo ambiental, deixando de fora outras dimensões da sustentabilidade que estão absolutamente interligadas com a dimensão ambiental. O José foi apresentando várias imagens que muitas delas são contrastantes entre diferentes tipos de modelos de sustentabilidade, não é? As imagens que apareceram no início associadas à produção alimentar são claramente diferentes das do fim, mais associadas às soluções, não é? Maior diversidade, uma escala mais pequena, mais presença humana e menos da máquina. E relativamente a esses espaços que o José apresentou, de facto, para nós, o tema da alimentação, por exemplo, biológica, não é? Porque em Portugal é um método, digamos, sustentável, reconhecido pelo Estado, não é? Noutros países fala-se na orgânica, ou espero que agroecológica venha a ser a norma, em breve também entre nós, mas depois, como o José também muito bem fez, há um gradiente de perguntas, não é? Ok, já comemos uma alimentação biológica, mas ela é automaticamente sustentável? Se vierem as cenouras da Holanda, continuamos a ter uma enorme pegada ecológica, não é? Ok, então vamos reduzir a escala. Portanto, se for local é melhor do que ser importado, mas ultrapassada a pegada ecológica, será que já é sustentável essa alimentação? Será que foi produzida de forma justa? Não é? E aqui este termo da justiça social, tanto para quem produz como para quem consome, é de facto muito importante e sentimos que muitas vezes é um dos ingredientes da receita da discussão da sustentabilidade que vai fazendo um pouco falta. E posto esta ligação com a apresentação do José, desde logo dizer que o conceito de sustentabilidade não é um conceito pacífico, não é? Ele é altamente contestado e também associado à dimensão do desenvolvimento, não é? Porque ao longo das décadas, desde que falamos em desenvolvimento sustentável, a contestação traz sempre, a este conceito, traz sempre o facto de muitas vezes ser uma narrativa que carrega uma proposta, não é, de visão do mundo e de forma como organizamos a nossa economia e, portanto, também a nossa produção de alimentos, que é imposta a outras, não é, a outras visões e a outras formas de vida. A forma como temos vindo a produzir alimentos, como temos vindo a construir a percepção do que é isso de garantir a segurança alimentar, é um exemplo muito bom para percebermos esta evolução da compreensão da sustentabilidade e percebermos onde é que estamos hoje. E voltando só um bocadinho atrás, porque eu acho que muitas vezes ajuda-nos muito a fazermos um bocadinho de zoom out, sairmos do cenário de pânico onde estamos hoje em dia, não é? Com estes dados que o José nos trouxe e recuarmos só um pouquinho, para nos ajudar também a relativizar e a perceber como é que chegamos aqui. A forma como temos vindo a produzir alimentos foi evoluindo de uma maneira que ela própria reflete a forma como evoluímos enquanto humanidade, não é? Ao longo de 10 mil anos de evolução da agricultura, da nossa técnica de produção de alimentos, esta evolução ela foi mobilizada pelo ímpeto de fugirmos à fome, não é? Desde sermos nómadas, de termos o pau e a pedra, até percebermos que era bom fixarmos em comunidades, criar reservas de alimentos e a partir daí organizarmos níveis de poder, inclusivamente militar, para defender estas reservas e começamos a criar comunidades humanas, não é? E sociedades complexas como as que vivemos hoje. E ao longo dos séculos esta fuga da fome, de facto, levou-nos a uma sofisticação técnica e do conhecimento incríveis, não é? Jamais suspeitadas há 50 anos atrás, nem precisamos de ir há 10 mil anos atrás. E esta evolução técnica, daquilo que no meu trabalho, sobretudo de investigação, tenho estado a consolidar e muito também agora com o trabalho que na Actuar estou a fazer em maior proximidade com profissionais que trabalham nesta área da fome, é muito interessante observar que, de facto, este receio de fuga levou-nos a um momento como o de hoje, em que criamos um cocktail explosivo e cujos efeitos danosos tornaram-se visíveis, não é? E que o José também ilustrou.
Pelo meio deste processo de evolução, tivemos um demógrafo, o Robert Malthus, do século XIX, que numa obra que ficou muito, muito marcada, nos dizia que as populações humanas vão sempre ultrapassar a capacidade de produção de alimentos necessários à subsistência e que, portanto, a miséria e a fome acabavam por ser uma consequência natural das quebras de produção, uma forma de selecionar, de reduzir a população e de garantirmos que havia segurança alimentar. Esta narrativa continua, não é? Esta narrativa da escassez perante uma população crescente continua. Muitas das vezes, quando se fala de fome ou quando se fala da sustentabilidade da produção alimentar, evoca-se desde logo, e o José também começou por aí, não é? Por essa noção. E, portanto, a fome e outros desastres eram uma consequência natural da própria natureza a fazer uma seleção. E ao longo dos tempos, a maior parte das vezes é essa narrativa que ficou fixada e não necessariamente, eventualmente, escolhas políticas em termos de distribuição dos recursos que levaram a que isso acontecesse, não é? Hoje em dia, esta visão malthusiana, hoje em dia neo-malthusiana, tem duas vertentes. Uma pessimista, de que realmente vamos morrer todos, que não é possível alimentar tanta gente, e outra otimista, que se tem focado muito na necessidade de realmente melhorarmos a nossa capacidade tecnológica em produzir alimentos, de uma maior sofisticação ao nível da tecnologia para usarmos menos água, menos solo, e isto pode levar-nos até coisas como produzirmos alimentos sem a necessidade deles estarem no solo, sem necessidade de haver ar livre, não é? Portanto, estarem encerrados dentro de um recinto fechado com luz artificial, e portanto esse é o expoente máximo desta visão, digamos assim, e uma visão trazida neste contexto de que é assim, não há outra via. E isto foi muito, esta visão otimista também foi muito reforçada por uma narrativa de desenvolvimento que surge no pós-Segunda Guerra Mundial, em que saímos de um cenário de destruição, não é? Onde a fome e os bloqueios de fronteiras foram também uma arma política, e portanto surge aqui um respirar de vamos lá garantir realmente a segurança alimentar e nutricional a nível global, e explode a Revolução Verde, não é? Portanto, começa aqui o uso intensivo de agroquímicos, que no fundo foi só uma reconversão da indústria química da guerra, associada aqui a alguns trabalhos de um cientista norte-americano, e este modelo da Revolução Verde foi importado para todo o mundo. Inclusivamente em Portugal, e criou-se aqui mais uma vez a ideia da narrativa, esta ideia da narrativa de que a agricultura tradicional era arcaica, improdutiva, ela causadora de fome, e portanto aqui o modelo agroindustrial surge associado com esta ideia de um desenvolvimento, não é? E isto hoje sabemos, e em Portugal também teve efeitos nefastos, de destruição de culturas locais, de técnicas antigas de produção alimentar, técnicas essas que resultaram de uma relação construída ao longo de gerações entre a mão humana que foi fazendo o maneio das variedades endógenas e das técnicas que criaram agrossistemas muito particulares e relações muito particulares entre o homem e a natureza, e em que o agricultor, o pescador artesanal, não é, e outros produtores sabiam que tinham que ter práticas que preservassem o sistema do qual ele era dependente, não é? E, portanto, esta narrativa da agricultura, do modelo agroindustrial de produção alimentar, sobrepôs-se a isto, não é? Sempre com esta narrativa do subdesenvolvimento. E este foi um modelo amplamente desenvolvido em todo o lado, e que, ao mesmo tempo, a própria noção, a nível global, de como é que devemos garantir a segurança alimentar e nutricional, nesta altura dos anos 50 do pós-guerra, era muito focada em garantirmos a segurança alimentar produzindo. Temos que produzir muito, que é para garantir que não há fome e para dar comida a toda a gente. E hoje em dia o que vemos é que este modelo não funciona. De facto, teve efeitos muito bons, permitiu que os nossos pais e avós saíssem um pouco do jugo da vida dura do campo e que os seus filhos e netos pudessem ir à universidade, por exemplo, mas de facto o José há pouco demonstrou os motivos pelos quais hoje sabemos que este não é o modelo mais sustentável. No entanto, produzimos muito, mas este paradoxo que o José trouxe do desperdício alimentar persiste, a fome persiste, e portanto
ela surge associada sempre com esta visão de que é uma realidade residual, mas não é uma realidade crescente, e ao mesmo tempo, países como o nosso, Portugal europeu, hemisfério norte global, que habitualmente consideram que nós não temos problemas de insegurança alimentar, não é? Isso está lá no sul, onde há esses problemas, mas a pandemia, por exemplo, forçou-nos a ver que, de facto, o nosso sistema alimentar globalizado coloca-nos numa posição muito frágil, não é? As cadeias alimentares globais colocam-nos numa posição muito frágil e, ao mesmo tempo, levou-nos a perceber também que antes desta pandemia do vírus Covid-19 já havia outra, não é? Que era uma pandemia, uma epidemia do sobrepeso, da obesidade, da diabetes, de certos tipos de cancro associado à alimentação inadequada. Em Portugal morremos sobretudo de doenças cardiovasculares. O nosso sistema de saúde e a nível europeu também, uma boa parte das suas despesas são gastas com tratamento destas doenças, ou seja, queríamos muito ter uma abundância, mas esta abundância continua a produzir fome, problemas de saúde e coloca-nos numa situação ambiental muito, muito preocupante. E só agora com esta pandemia é que parece que esta narrativa deixou de ser um problema de um mundo subdesenvolvido ou de pessoas que estão numa situação particular, residual de pobreza, para ser um problema nosso. Portanto, tudo isto continua e esta narrativa da sustentabilidade que estamos a discutir, muitas vezes, ela é muito individualizante. Ou seja, a escolha individual é absolutamente importante. Quando vamos a um supermercado e podemos escolher entre um produto que tem azeite produzido na região ou a nível nacional, ou um produto cuja gordura é o óleo de palma, como o José referiu, não é, que está a destruir Santo Tomé e Príncipe, de floresta, etc., e os primatas que lá vivem, é absolutamente essencial, até porque os atores do setor privado, as grandes empresas e as grandes corporações têm medo dessas mudanças de escolhas e, portanto, de facto estão a alterar as suas embalagens, o seu marketing, não é? Tudo muito orientado para dar conta de que estão preocupados com o ambiente. O problema é o que fica de fora, é que ao individualizarmos esta narrativa, estamos a fazer aquilo que o Manuel Castells dizia que era o perigo do individualismo negativo. É como se tudo se resumisse à escolha das pessoas. A questão é, nem todas as pessoas podem escolher alimentos saudáveis e sustentáveis e justos, ou seja, estarem preocupados com a sua origem e de quem os produziu, se foi um agricultor familiar que depende daquela compra ou uma grande corporação. Isso por um lado, e por outro, não estamos a considerar a alimentação como um direito, mas sim como uma mercadoria, e isto é um ponto nevrálgico desta questão, porque de facto Portugal e uma grande parte todos os países europeus e uma boa parte dos países a nível mundial comprometeram-se, não é, na Declaração dos Direitos Humanos e uma série de instrumentos legais a nível internacional de respeitar este direito. E por ser... Sim. Um minuto? Ok. Sim. Um gole de água para o último minuto, então. O que é que isto significa dizer que a alimentação é um direito? Significa dizer que todos temos direito a ter acesso, ou físico ou económico, a esta alimentação que é boa para a nossa saúde, mas que também é sustentável do ponto de vista de garantir as gerações vindouras, não é? E isto não é algo simples de implementar nos países, porque cada país tem um contexto jurídico e de políticas particular, mas existem muitos instrumentos. Só que, como esta é uma área tão basilar, tem sido tão ignorada, mas ao mesmo tempo é uma área muito sensível em termos daqueles que estão a jogo, não é? E por isso, quando falamos da alimentação como um direito, é fundamental também falarmos da participação dos cidadãos, não só os consumidores, aqueles que podem escolher, mas também dos grupos mais vulneráveis à insegurança alimentar, portanto, aqueles que não só a pessoa que sempre foi pobre e que é difícil sair desse ciclo da pobreza, mas também o jovem que está agora no seu primeiro emprego, acabou o estágio e está numa situação muito precária e precisa de apoio alimentar, apoio que na maior parte das vezes é alimentação processada que lhe faz mal à saúde. E o que nós vemos é que nestes espaços de governança onde é determinada a sustentabilidade alimentar, esta participação muitas vezes não está garantida. Vejamos o caso da discussão na Cimeira
dos Sistemas Alimentares Sustentáveis do Comitê Global de Segurança Alimentar das Nações Unidas. Há uma enorme discussão porque esta cimeira está a ser feita à margem daquilo que deveria ser o funcionamento normal do Comitê Global, onde a sociedade civil, e portanto falo das associações, dos agricultores familiares, dos pescadores artesanais e das pessoas que ao longo de todo este tempo que eu referi antes, têm sido invisibilizadas neste período. Então, é fundamental, sim, darmos passos no sentido de fazermos escolhas diferentes quando nos alimentamos, mas também enquanto cidadãos no nosso município, na nossa freguesia, no nosso país, reivindicar a possibilidade de realmente o município em que trabalhamos e o governo em que votamos nas eleições tenha nos seus programas uma agenda de direito humano à alimentação, uma agenda pró-transformação para um sistema alimentar saudável, sustentável, mas também justo. E era isto, obrigada. Muito obrigada, Sara, e tem toda a razão. E de certeza que depois, no final, na nossa conversa com as perguntas que as pessoas vão colocar, nós iremos falar, nomeadamente, de sementes. Mas aproveito agora para apresentar o João Graça, que é investigador associado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é professor auxiliar na Universidade de suponho que é Groningen, se eu disse errado, peço desculpa, na Holanda. A sua agenda geral de investigação consiste em identificar caminhos de transição para contextos de ambientes mais sustentáveis, numa visão alargada de sustentabilidade que inclui a melhoria das relações sociais e a nossa relação com o meio ambiente. Tem trabalhado sobretudo na alimentação sustentável, por exemplo, a alimentação com uma base vegetal ou seja, mais basilar, mais profunda, e no desenho e avaliação de programas com populações vulneráveis. Por exemplo, ajustar os serviços e as necessidades, como é óbvio. É autor de várias publicações científicas em áreas de sustentabilidade social e ambiental. Tem coordenado e participado em projetos nacionais e internacionais, fundados por parceiros e agências de referência, como a Comissão Europeia, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, Ministério da Educação, Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou seja, o João também tem a mão bem perto do terreno e de fazer a diferença. João, muito bem-vindo. E eu não estou a ver a imagem, será que quando falar eu vou ver? Provavelmente sim. Vamos testar. Posso já dizer umas palavras? Tá, perfeito. Ok, consegue ouvir-me bem também, não é? Imagino. Perfeitamente. Okay, muito obrigada. Então, sim, vamos lá então aqui à última exposição, para depois podermos abrir a discussão, que é sempre, acho eu, a parte mais interessante destas iniciativas. Obviamente só aqui vou deixar uma palavra rápida de agradecimento à Fundação Serralves e aos colegas de painel, também à moderação, e também aqui um agradecimento forte a todas as pessoas que estão a juntar-se a nós. Não podemos fazer isto presencialmente, mas conseguimos obviamente viabilizar esta discussão interessante de forma virtual. Deixem-me partilhar aqui o meu ecrã. Conseguem ver o meu ecrã? Perfeitamente. Estamos a ver. Ok, então vamos lá falar aqui um bocadinho eu acho que de facto há aqui uma complementaridade grande entre os conteúdos que eu trouxe para expor e as partilhas dos colegas de painel. E começamos por recordar, ou se calhar recuperar, a visão que está na origem dos atuais sistemas alimentares e que também foi aqui um bocadinho abordada. E esta visão consistia essencialmente em alimentar uma população crescente de uma forma economicamente viável. Graças a esta visão, temos conseguido sustentar cada vez mais pessoas no planeta, ainda que, infelizmente, permaneçam algumas desigualdades nutricionais, mas este caminho, que é, do ponto de vista histórico, globalmente positivo, globalmente bastante positivo, também trouxe algumas externalidades negativas que não foram antecipadas originalmente, quando estes sistemas começaram a ser desenhados e implementados. E estas externalidades incluem os problemas sérios do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista de saúde, que naturalmente não temos tempo de ver aqui em detalhe, mas que os colegas já elencaram algumas delas. O grande problema é que, se não conseguirmos responder de forma adequada a estes desafios,
corremos o risco de perder, inclusivamente, o que conquistámos até agora, no sentido em que as alterações climáticas deverão, de facto, aumentar as desigualdades já existentes no acesso a uma alimentação segura e a uma alimentação adequada. Para responder a estes problemas, tem sido proposta uma nova visão para os sistemas alimentares do presente e do futuro, uma visão que, está claro, continua a colocar a viabilidade económica e o sustento das pessoas no centro, mas o desafio é conseguirmos fazê-lo de uma forma que considere também o ambiente, a saúde e uma perspectiva alargada de desenvolvimento humano ecocêntrico ou biocêntrico e não apenas egocêntrico ou antropocêntrico. Portanto, prosperidade e desenvolvimento humano que é feito em conjunto com as outras formas de vida, em conjunto com o ambiente natural e não à custa de outras formas de vida e do ambiente natural. Então, temos de ligar estes componentes, estas dimensões, umas com as outras e depois ligá-las com a comida que colocamos diariamente no nosso prato e que depois colocamos diariamente no nosso corpo. Há um conjunto alargado de medidas que têm de ser tomadas para que esta visão para futuros sistemas alimentares possa vir, esta visão de futuro para os sistemas alimentares possa vir a tornar-se realidade. O sistema alimentar, como aliás também já foi aqui dito hoje, é bastante complexo. O caminho para a sustentabilidade implica um conjunto alargado de medidas ao nível da produção, da distribuição, do consumo alimentar. Todas as medidas são bem-vindas e todas as medidas são de facto necessárias. Nenhuma é suficiente só por si, tomada de forma isolada. E uma destas medidas, na qual a nossa equipa de investigação se tem focado com uma maior atenção, consiste em promover mudanças em larga escala para uma alimentação de maior base vegetal. Incluo aqui uma imagem muito rápida para ilustrar os impactos médios ambientais de uma porção de vários tipos de alimentos, considerando vários parâmetros ambientais. Falamos bastante atualmente dos gases com efeito estufa, mas há outros parâmetros que são igualmente importantes, como a utilização dos solos, a utilização de energia, o potencial de acidificação, entre outros parâmetros. E, de facto, os produtos de origem animal apresentam consistentemente impactos médios mais elevados do que os produtos de origem vegetal. Esta infografia reporta-se a dados publicados em 2019. Este estudo, publicado em 2020 na revista Nature, também salienta que a proteção e até a regeneração ou recuperação da biodiversidade requer medidas quer do lado da produção, quer do lado do consumo, e estas medidas incluem uma transição para uma alimentação de maior base vegetal. Este estudo, publicado na Science também no ano passado, em 2020, foca-se na emissão de gases com efeito estufa e chega a uma conclusão idêntica, portanto a transição para dietas de base vegetal é necessária em conjunto com outras medidas para atingir os objetivos climáticos. E, portanto, em síntese, temos resultados muito recentes de equipas de investigação independentes, de instituições e laboratórios independentes, que continuam, de facto, a reforçar um consenso científico emergente, e este consenso é que, para avançar em direção a sistemas alimentares mais sustentáveis, é, de facto, necessário reduzir o consumo de carne e promover a transição para uma alimentação de maior base vegetal. Ora, isto está longe de ser fácil. Este gráfico representa os níveis globais de produção de carne e ilustra, penso que ilustra de forma bastante bem conseguida a escala do problema, não é? A produção de carne mais do que quadruplicou só nos últimos 50 anos e tudo indica que irá continuar a aumentar nas próximas décadas. De facto, não se antevê uma solução clara para ativar as transições para uma alimentação de maior base vegetal. A produção e o consumo alimentar sustentam-se em processos que são socialmente bastante complexos, são interdependentes, são determinados por múltiplos fatores, múltiplas variáveis, portanto multideterminados, e as mudanças em larga escala requerem mudanças massivas, verdadeiramente massivas, no comportamento dos mais variados contextos sociais, geográficos, culturais. No ICS da Universidade de Lisboa e agora também na Universidade de Groningen, para onde vim há pouco tempo, e de onde estou a falar, de Groningen, temos um programa de investigação que visa ajudar aqui a dar uma resposta a estes desafios e informar abordagens multidisciplinares para, por um lado, encorajar e capacitar os consumidores para seguir uma alimentação de maior base vegetal, por outro lado, ativar e sustentar estas mudanças em larga escala, a uma escala mais alargada, e também promover relações mais justas e relações mais leais entre humanos,
não humanos e o ambiente natural como um todo. Um dos quadros conceituais que temos utilizado em vários estudos, em vários projetos, é esta roda, a Behavior Change Wheel, roda da mudança de comportamento. Esta roda coloca os determinantes do comportamento no centro do círculo, portanto, capacidade, oportunidade e motivação. Já vou falar aqui um bocadinho mais sobre o que é que são estes determinantes do comportamento, e depois procura ligar estes determinantes do comportamento a um conjunto mais alargado de intervenções e de categorias de políticas públicas para moldar estes determinantes, ou seja, para promover a mudança de práticas e a mudança de comportamentos. Estas intervenções e políticas públicas incluem, por exemplo, a educação, a comunicação, a regulação, entre outras que estão aqui representadas na roda da mudança de comportamento. Ora, como dizia há pouco, no centro da roda estão os determinantes do comportamento, os determinantes das práticas sociais, e de acordo com o modelo, o comportamento é determinado por três domínios alargados, portanto, capacidade, motivação e oportunidade para a ação ou para o comportamento. Então, para a mudança de comportamento acontecer, e depois de ser ativada e desencadeada para ser sustentada ao longo do tempo, há um conjunto de aspectos, ou um conjunto de acontecimentos que têm de estar alinhados nestes três domínios, de capacidade, motivação e oportunidade para o comportamento. Então, a capacidade inclui, de uma forma, obviamente, muito sintética, inclui aspectos psicológicos, aspectos físicos para desempenhar o comportamento, por exemplo, no nosso caso que estamos aqui a discutir, saber o que é uma alimentação sustentável e saudável, na prática, não é? Traduzir isto para a prática, do cotidiano, e ter competências para preparar refeições saborosas, que são também saudáveis e ambientalmente sustentáveis. Depois temos a dimensão da oportunidade, que inclui aspectos sociais e ambientais, portanto, questões mais de contexto, podem apoiar ou condicionar ou limitar o comportamento. Também aqui dois exemplos relevantes para o tópico que estamos a discutir hoje: viver numa área com opções, produtos de origem vegetal que são disponíveis e que são financeiramente acessíveis, ou ter, por exemplo, um ambiente familiar que está alinhado com a mudança, ou, de forma mais alargada, um ambiente comunitário, um ambiente cultural que está alinhado com estas mudanças. E depois também aqui a dimensão de motivação, que inclui aspectos de pensamento consciente, portanto, consciente mais deliberado, ou também aspectos mais automáticos do comportamento, como, por exemplo, os hábitos, que podem mobilizar psicologicamente o comportamento e a mudança de comportamento. Dois exemplos aqui: por exemplo, ter uma atitude ou uma opinião favorável em relação à ideia de seguir uma alimentação sustentável, que nem toda a gente tem. E outro aspecto aqui mais de motivação automática, ter prazer, não é? Uma componente hedónica ao comer refeições de base vegetal, é de facto um determinante absolutamente fundamental. Para ilustrar este modelo de mudança de comportamento e aplicá-lo aqui a este tópico, vou apresentar muito sucintamente, mesmo muito brevemente, uma revisão sistemática que realizamos e que publicamos em 2019. Nesta revisão pretendíamos responder a duas perguntas muito simples. O que é que sabemos atualmente, ou seja, o que é que está publicado, o que é que a evidência mostra que aproxima as pessoas de seguir uma alimentação de melhor base vegetal? E, por outro lado, o que é que sabemos atualmente, ou seja, o que é que está publicado sobre o que afasta as pessoas de seguir uma alimentação de maior base vegetal. A nossa revisão sistemática partiu de um total de mais de 3.000 artigos, identificados como potencialmente relevantes, e acabamos por extrair dados de um total de 110 artigos. Obviamente não temos tempo para discutir os resultados em detalhe, pois se for preciso ou se alguém pedir, podemos projetar novamente esta tabela, mas o objetivo aqui não é propriamente estar a olhar para as várias entradas da tabela, mas sobretudo ilustrar que existe atualmente muito mais informação, muito mais dados disponíveis e publicados sobre barreiras e facilitadores do comportamento, portanto, da transição para uma alimentação de maior base vegetal, barreiras e facilitadores ao nível motivacional. Portanto, já sabemos bastante sobre o que é que pode motivar as pessoas a fazer esta mudança, ou, por outro lado, condicionar a motivação das pessoas para fazer esta mudança, mas sabemos muito menos do ponto de vista da capacidade e da oportunidade, portanto, aspectos mais contextuais, para seguir uma alimentação de maior base vegetal. Algumas variáveis relevantes no domínio da motivação incluem preocupações de saúde, preocupações de sustentabilidade, preocupações éticas na alimentação, mas
os dados sugerem que aparentemente estas motivações nem sempre são suficientes para ativar, né, para desencadear esta mudança de hábitos e depois para sustentá-la ao longo do tempo. Outros aspectos motivacionais importantes foram observados, como por exemplo a familiaridade e experiências hedónicas positivas, com refeições de base vegetal, alinhado aliás com os exemplos que dei quando introduzi e tentei ilustrar o modelo. E observamos também uma necessidade clara de mais investigação, né? Muito mais investigação e mais intervenção, informada por investigação, que integre então estes aspectos motivacionais com aspectos de capacidade e de oportunidade para a mudança. Não é? Temos de perceber como é que barreiras e facilitadores nestes 3 domínios, e não apenas do ponto de vista motivacional, podem interagir uns com os outros na mudança de hábitos e, de facto, ativar estas transições em larga escala do ponto de vista do consumo. Incluí aqui só estes 2 links para o caso de estarem interessados em conhecer mais, ler mais sobre alguns dos nossos trabalhos, em curso ou já publicados no passado. Um exemplo de um texto publicado no início deste ano, penso que foi no início deste ano, já não tenho a certeza, a pandemia troca-nos completamente a noção de tempo, mas é recente, é um trabalho recentemente publicado nesta série especial do Público, em coautoria com a Mónica Truninger, também do ICS. Portanto, se procurarem no site do Público ou no Google Proteger as Pessoas e o Planeta através da alimentação, conseguem encontrar facilmente este texto de divulgação. E depois também, se quiserem conhecer um dos projetos que temos em curso, conhecer um pouco a equipa, algumas notícias que vamos partilhando, focado sobretudo em ativar estas transições para refeições de maior base vegetal no contexto escolar, em contextos escolares. Podem também consultar o site, o projeto chama-se Sustain Meals e tem aqui o site para o caso depois quererem dar uma vista de olhos, ou também eventualmente se quiserem falar sobre o projeto aqui nesta sessão também, por mim, acho boa ideia. E obviamente, qualquer coisa que não consigam partilhar, que não tenhamos tempo de ver aqui, se quiserem enviar um e-mail, também sintam-se à vontade para fazer e eu, assim que conseguir, também respondo. E se eu não responder é porque não vi, portanto, mandem novamente, porque às vezes vai parar ao spam, já me tem acontecido. Muito obrigada, João. É realmente, em pouco tempo, nós vimos imensos projetos e imensos produtos que estão, mesmo de pensamento, que estão na ordem do dia. Eu não sei se por acaso têm alguma vez visto o Biosfera, que dá na RTP2 há alguns anos, e esta questão de nós olharmos para um elemento de sustentabilidade sem nunca deixar de fora a questão da pobreza ou do acesso ou mesmo da capacidade de nós classificarmos um cabaz base e depois indexar determinados países ou regiões em índices de pobreza. Ou seja, não sei se vocês concordam comigo, mas quando nós olhamos para os cabazes há sempre o princípio de qual é o acesso que aquele país ou aquela região tem a carne, tem a ovos, tem a determinados elementos que eu pergunto se nós não deveríamos estar a repensar o que é este conceito de um cabaz base, tendo em conta, digamos, a classificação da região ou da população, com se é mais pobre, menos pobre, se está em caminhos de sair dessa pobreza. E apesar de eu estar a lançar esta questão, eu, por favor, pedia a todas as pessoas que estão aqui connosco, digam que querem fazer questões, podem colocar aquela mão ou mesmo colocar as questões ali no chat que eu faço bypass para o nosso painel. Vocês não acham que estes índices de pobreza que face a esse cabaz base deveria de ser repensado? Qualquer um pode responder. O que é que vocês acham? Valeria a pena nós pensarmos nisso? De colocar índices de análise face ao tipo de alimentação, se uma população é mais, por exemplo, na Índia, em determinadas regiões, que é maioritariamente ou tendencialmente incluir mais grãos e cereais na sua base, no seu cabaz alimentar, se comparar com o norte da Europa, que realmente consome muito mais carne, não deveria de ser todos balizados da mesma maneira. Eu posso dizer umas palavras. Eu acho que essa
possibilidade de nós termos na etiqueta informação relevante para podermos decidir de forma consciente é essencial. É essencial a muitos níveis e sei lá, eu trabalho muito com os plásticos e é inadmissível que uma pasta de dentes não sinalize que tem microplásticos e que seja uma pessoa tenha que ter conhecimento para saber se um PP, se um PEG, se um PE é um plástico. Isso não faz sentido, não é? Aquilo faz mal ao ambiente, faz mal a nós, não faz sentido. E na alimentação é a mesma coisa, nós precisamos de saber, por exemplo, na área que me toca mais, não querendo entrar nas áreas sociais que são mais a especialidade dos meus colegas de painel e que eu acho que são absolutamente essenciais, não é? Nós precisamos de ter também justiça social na produção de alimentos. Mas, por exemplo, na parte ambiental, era excelente nós termos a pegada carbónica, e então nós sabemos que naquele bife há aquela pegada em gramas de carbono, que podem ser dezenas de gramas de carbono, não é? como vimos. E o mesmo, se calhar, até na pegada hídrica, se fosse possível. Na pegada de pesticidas, imaginem só, não é? Quanto do agente deste pesticida, eu peço desculpa, não me lembro agora do nome, o glifosato, por exemplo, que nós sabemos que é cancerígeno, não é? E que está nos nossos parques e jardins, mas também está na nossa comida, e que nós sabemos que de facto faz mal. Devia haver um medidor, ou pelo menos uma indicação: contém glifosato, tem uma pegada carbónica de X. Isto ajudaria naturalmente o consumidor a optar. Enquanto isso não acontece, temos que ser nós ir à procura da informação, e bem haja programas como a Biosfera que nos permite chegar a essa informação, e se procurarmos esta informação, o gráfico que o João me mostrou, curiosamente é exatamente o mesmo que eu encontrei, e que é muito elucidativo do qual é a pegada daquilo que nós comemos. Então, não pegarmos do armário do supermercado só porque é o mais barato, só porque é o que está mais à mão, ou porque tem mais publicidade. Temos que olhar para as letras, perceber de onde é que ele vem, se vem da Colômbia ou se vem da Madeira, se vem de uma forma de produção mais integrada ou menos integrada. E essa nossa escolha é essencial. É essencial para podermos, de facto, ter um papel muito mais efetivo na conservação do planeta. E eu acho que aqui a nossa principal luta, na verdade, está no supermercado. Temos muita coisa a fazer nos nossos hábitos, mudar as coisas de alto consumo energético, as compras, etc. Há muitas frentes. Mas aqui é uma forma fácil, não é? É aquela prateleira ou a outra mais abaixo, se calhar um bocadinho mais caro, mas poupo ali, e tem um papel fundamental na conservação do planeta, mudando, e eu acho que os meus colegas de painéis neste aspecto foram também muito alinhados nesta ideia que é crucial. Nós temos que passar para uma alimentação de base mais vegetariana. É uma inevitabilidade que não é falada nos mídias em geral. Nem sequer é muito difundida, mesmo nos meios mais científicos, se calhar. Nós precisamos desta noção. Não precisamos deixar a carne, ou a carne toda, mas temos que ser mais vegetarianos. E essa informação, essa etiqueta ia nos ajudar, mas a informação é essencial. Eu concordo completamente. E há aqui o ponto sobre as sementes. Eu tinha falado, mas não vi que nenhum de vocês pegou exatamente nesta questão. Portanto, está em cima da mesa, continua, no caso português. Já sei que na Holanda as questões são diferentes, até porque tem uma influência, digamos, muito germânica, e já há muita classificação de sementes, embora oficialmente na Europa não seja nada que tenha sido dado um passo em frente, como aconteceu nomeadamente nos Estados Unidos, e todos nós conhecemos histórias sobre a contaminação cruzada de híbridos de um campo para o outro, porque é impossível contornar todo o espaço de produção de um trigo ou de um milho num sítio que é uma semente, que é uma variedade que foi protegida pelo agricultor, porque a recolheu e porque replantou, mas depois é contaminado pelos vizinhos. Ou seja, nós sabemos essas histórias fora da Europa, mas o que é certo é que estamos a dar passos, não só porque
compramos sempre a mesma variedade de tomate, porque é o que está disponível, mas porque também é essa ideia de, por causa da segurança alimentar, nós vamos classificar as sementes para elas serem todas reguladas e pertencerem a alguém que tenha uma etiqueta. O que é que vocês acham sobre isso? Sim, Sara, por favor. Posso. Eu gostava de responder, ou tentar responder a essa grande questão, respondendo também ainda a anterior, que é, porque acho que estão ligadas, que é quando a Arminda refere como deveríamos definir o cabaz, não é? Mais uma vez, nós, não sei quem é este nós, definir o cabaz, o nós de que eu falei lá atrás, não é? Eu fiz há pouco tempo uma formação em Santo Tomé e Príncipe e perguntei às pessoas qual era o alimento que mais gostavam, enfim, um quebra-gelo. Estávamos a falar de coisas como programas de compras públicas para as escolas a nível local, como reforçar, e as variedades que eles referiram eram sobretudo variedades tradicionais do país. Mas, no entanto, o fomento da produção agroecológica tem um entrave nos hábitos que os mais novos têm agora, porque estão a alimentar-se do tal cabaz de alimentos importados, que vêm de outros países, não é? Dentro do panorama da cooperação internacional, onde há imenso arroz de outros países e outros que não fazem parte da dieta tradicional e que, portanto, somos nós a determinar com que ajuda é que vamos ajudar este país e, portanto, o nosso cabaz ou o cabaz que nos dá jeito de exportar para aquele país, não é? Quando, na verdade, a construção da sustentabilidade e da soberania desse país passa por preservar essas variedades endógenas. O mesmo se passa entre nós, quando a uma família em situação de carência damos um cabaz alimentar, em que a grande parte dos alimentos são importados, não sabemos de onde eles vêm, em que o Estado gasta milhões em compras públicas a alimentos importados, em vez de, muitas vezes estas cantinas, estas organizações sociais dão estes alimentos importados quando estão numa localidade onde há agricultores e que há produção local e, portanto, há aqui uma ligação fundamental de estabelecer entre o consumo público institucional e a produção local, seria um fator de desenvolvimento económico das economias rurais fantástico e essa ligação não está feita. E se essa ligação não está feita, quer dizer que também estamos a perder essa oportunidade de dar continuidade a um conhecimento de preservação de variedades tradicionais, muitas delas já se perderam, e muitas não se vão recuperar porque os nossos agricultores, no caso em Portugal, são sobretudo pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, não é? E como nós estamos a conseguir atrair e fixar jovens na agricultura, porque também nós estamos, lá está, a dar estes sinais de talvez ter uma política pública nacional de compras públicas favorecendo, embora o código esteja agora a ser alterado, mas vamos ver. Isso seria uma forma muito interessante de dar esse sinal e de... Não necessariamente seria automático, porque o movimento de preservação das sementes a esse nível de que a Arminda referiu é sempre o da apropriação, quase como tem que haver uma patente, uma lista, algo que tem que ser regulado de uma forma muito grande, porque o povo, os agricultores, as pessoas lá fora não sabem fazê-lo, não é? Mas têm-no feito ao longo de gerações, ao longo de séculos, não é? Aí já entramos na disputa pelo poder, seja o poder de ter uma patente que significa dinheiro, seja o do conhecimento, etc, etc, não é? Mas as duas coisas estão intimamente ligadas, porque, mais uma vez, é a imposição de uma narrativa, seja ela a nível nacional ou internacional, não é? Sempre esta narrativa de quem decide e como decide o que é que deve ser o sustentável, não é? Exato. Exato, Sara, eu sei que o José pediu para responder nomeadamente esta questão e mesmo por causa dessas narrativas eu acho que nós devíamos também falar do Fundo Agrícola Económico Europeu, portanto eu acho que deveria de ser um tema a nós debatermos, mas entretanto a Maria Cândida coloca aqui, e eu ao passar a palavra gostava de sublinhar os dados aqui que a Maria Cândida pediu, dizer que esta formação tem que começar nas escolas, eu acho que sim. O ponto dos mídias estarem a divulgar, mas há sempre o passo de passar pelas escolas. Quantos, o Biosfera já andou à procura e já fizemos alguns programas, mas conta-se realmente pelos dedos,
quantas escolas e quantas cantinas oferecem refeições alternativas, tendo em conta a produção local. Foi muito difícil, digo-vos, fazer a produção de um programa desses, porque não há muitos. E a Maria Cândida referia também a contaminação dos ecossistemas quando há determinadas sementes que passam de um lado para o outro, que já há realmente registros sobre isto que tenha acontecido. O José pediu, mas eu depois também gostava que o João pudesse responder a esta questão. Queria dar umas palavrinhas sobre o tema das sementes, porque de facto é um tema que é importante e que me é bastante caro, porque a semente é a base da vida, não é? E é a base da diversidade vegetal, e a diversidade vegetal, a diversidade de espécies é medida, não é, em 3 níveis, e nós estamos a perder nos 3. São os ecossistemas, são as espécies, e dentro das espécies, a diversidade genética que permite a adaptação a cada local. E nós estamos a perder nos 3, e na parte agrícola estamos a perder muito dessa diversidade de variedades, não é? 3.000 espécies de batatas, num mercado local no Peru, vê-se dezenas de variedades diferentes de todas as cores, e nós temos uma variedade, não é? Que de repente há uma praga na Irlanda e tiveram que emigrar porque não havia capacidade de resistir àquela única praga. Nós precisamos de proteger esta diversidade, e a proteção das sementes é absolutamente essencial. E é uma história muito bonita de simbiose entre o humano e a natureza, entre a semente e o local onde ela foi crescendo ao longo de gerações, que foi sendo selecionada ao longo de muitas gerações até se tornar naquela bela cenoura amarela que existe naquele sítio. E isso não cabe na cabeça poder ser patenteado, não foi criado pela empresa que vai patentear, e portanto tem que ser livre de uso. Não pode ser proibido o uso só porque não passou para uma etiqueta que não há uma legalidade ética de se poder apropriar deste património que é absolutamente essencial. E aí os meus parabéns a quem faz esse cuidado das sementes, os bancos de sementes que existem, bem-ajam a todos, e esse trabalho, por exemplo, de uma associação portuguesa que tem um trabalho muito, muito bonito nessa área, que é Colher para Semear, que tem também a necessidade de haver pessoas a semearem e a manterem essa semente viva para poderem se perpetuar, não é? E de facto tem esse lado também da soberania alimentar. Nós, como país, precisamos de ter sementes adaptadas ao nosso clima, a climas mais áridos, a climas de altitude, e portanto eu acho que é algo em que a sociedade, de uma forma geral, se isto vier a ser de facto uma possibilidade de lei, se deve mobilizar e dizer que não, isto não. Até aqui, pronto, mas isto não, isto é de todos. Nós precisamos das sementes para todos nós, para os nossos netos e bisnetos, e portanto teremos que guardá-las o melhor possível. Uhum. Portanto, eu queria passar também... Desculpa, Arminda, queria só pedir ao João para fazer essa ligação, passando só àquela segunda pergunta que referiste, de começar nas escolas. É absolutamente essencial começar nas escolas, sem dúvida. E temos que ter hortas nas escolas, e temos que ter compostagem nas escolas, mas eu queria ouvir o João nos 100 Meals, porque foi um projeto que me despertou muita curiosidade, se ele pudesse depois dar esse input do que é que fazem lá. E, entretanto, pedi à organização para, depois do João responder, abrir o microfone ao Amilcar Salgado, que está a querer fazer uma questão. Muito obrigada. Então, João... Okay. Sim, então um comentário assim rápido, para também darmos a palavra ao Amilcar, a respeito da importância das escolas. Bem, assim, absolutamente fundamental, de facto, intervir com as gerações mais novas em várias frentes, não é? Na frente de educação, na frente de exposição, por exemplo, à tal ideia das hortas, na frente de criar familiaridade, por exemplo, com as refeições de base vegetal, que é a grande missão do projeto Sustain Meals, não é? Por um lado, perceber como é que se pode capacitar os serviços e melhorar a oferta para assegurar que as refeições são atrativas, do ponto de vista sensorial, e equilibradas, do ponto de vista nutricional, portanto, algumas atividades direcionadas para a oferta, mas depois também aqui uma aposta grande no consumo, portanto, no consumidor, que neste caso são os alunos. Como é que podemos encorajar
a escolha e uma avaliação mais favorável e se calhar desconstruir alguns preconceitos em relação às refeições de base vegetal ou às refeições vegetarianas. E depois, para além dos alunos, há uma coisa muito, quer dizer, absolutamente premente, que começou logo a emergir desde a fase inicial do projeto, é a importância das famílias e dos preconceitos que as próprias famílias têm em relação, por exemplo, às refeições de base vegetal, às refeições vegetarianas. E então temos casos, por exemplo, de municípios que têm uma visão extremamente ambiciosa e positiva e alinhada com as questões que estamos aqui a discutir, que é, por exemplo, introduzir um dia por semana, que é a opção vegetariana para toda a escola, porque as refeições vegetarianas não são só para vegetarianos, não é? E ainda há este preconceito que é a refeição vegetariana é para os miúdos vegetarianos. Os outros comem carne ou peixe os 5 dias da semana. E então, o problema que é as escolas que têm esta visão, que têm esta ambição, que mobilizam recursos e depois esbarram na resistência, quer dos alunos, mas às vezes mais do que os alunos, das próprias famílias, porque ainda têm estas representações absolutamente ancoradas na proteína de origem animal como sendo, não é, o eixo que estrutura uma refeição adequada. Portanto, se uma refeição não tem a porção de carne ou a porção de peixe, é uma refeição que está incompleta. Isto cruza-se também com o comentário que me parece muito relevante da Arminda, que é a nossa própria ideia de progresso e de acesso a recursos básicos, é a ideia do cabaz, onde os produtos, a carne e os produtos de origem animal assumem uma importância absolutamente fundamental. Agora, assim, toda a gente sabe, e é inegável, que os produtos de origem animal são fonte importante de proteínas, de nutrientes importantes, mas não são a única, não são a única. E nós, quando falamos em necessidades nutricionais, devemos falar dos nutrientes que precisamos para dar resposta a estas necessidades, e não apenas nos produtos que podem ser ricos nesses nutrientes, mas há outros, não é? Felizmente, temos um conjunto alargado, sobretudo aqui nos nossos contextos, por exemplo, no nosso contexto nacional, em Portugal, na Europa, temos uma diversidade tão grande de alimentos, até produzidos localmente, que nos podem dar resposta às nossas necessidades nutricionais. De facto, não se, quer dizer, compreende-se de onde é que isto vem, esta preocupação e esta âncora tão forte nos produtos de origem animal, mas está na hora de dar o passo em frente. Concordo perfeitamente. Então, o Amílcar pode colocar a questão? É possível? Sim. Estão-me a ouvir? Estamos sim, Amílcar. Não está com o vídeo, mas nós estamos a ouvi-lo. Eu coloco já. Boa noite, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade que me dão de colocar aqui 3 questões. Uma primeira que gostava de ver abordado é a mudança que aconteceu na agricultura nos últimos 100 anos, digamos. Tem a ver com o seguinte: e em Portugal, mais até 1940, o centro não era a produtividade dos fatores de produção, mas sim a maximização da alimentação. Ou seja, era uma agricultura que se baseava em obter o máximo de alimentos para a população. A partir desses anos, inverte-se e temos uma agricultura que se centra na rentabilidade do fator produção, em que a rentabilidade do fator trabalho é fundamental. E isso conduz a uma mudança tremenda de todo o modelo produtivo da agricultura. Uma outra questão tem a ver com a concentração da oferta decorrente da concentração da procura. Nós hoje assistimos, ou de há uns anos para cá, que a nossa oferta está muito concentrada decorrente dessa concentração de procura. Os grandes mercados, o crescimento das grandes cidades conduzem a essa concentração. Essa concentração naturalmente conduz ao regime de monocultura. Portanto, foram os mercados que conduziram ao regime de monocultura, por um lado, e por outro a procura da eficiência dos fatores produtivos. A terceira questão, para haver essa mudança, existe algum estudo, alguma análise que defina qual a percentagem do orçamento familiar que está disponível para pagar um preço acrescido desses produtos decorrentes de um modelo de produção mais preocupada com a pegada ecológica? Era a outra questão,
porque aquilo que eu normalmente vejo às pessoas, e vou focar aqui o caso das senhoras, que ainda fazem uma parte significativa das compras, consideram que normalmente... Desculpem só aqui um bocadinho que eu estou a ficar sem bateria, que desliguei. Ok. Que normalmente são capazes de trocar por alguns cêntimos a aquisição de 1 quilo de batata que estava a 50 cêntimos por outro que estava a 60 cêntimos, mas produzido de outra forma, mas simultaneamente essa mesma pessoa está disponível para utilizar 50 euros na ida ao cabeleireiro mais próximo. Portanto, tem que haver uma mudança daquela percentagem de afetação de um orçamento familiar que está disponível para afetar a aquisição de bens alimentares produzidos de outra forma. Muito boa tarde e obrigados. Muito obrigada, Amílcar. Ora bem, deixo a questão convosco. Digam-me quem é que quer responder. Eu posso responder. Em relação à primeira pergunta, Amílcar, eu não consegui perceber bem a primeira pergunta, mas respondendo às outras duas. Relativamente a esta última, porque é que a pessoa acha que aqueles 20, 30 cêntimos fazem toda a diferença, mas não pensa duas vezes quando vai ao cabeleireiro? Pronto, para já esse exemplo é um bocado sensível, a questão das senhoras. De facto, as senhoras são quem sofre mais com a insegurança alimentar, porque são quem mais cozinha, quem mais faz a gestão do orçamento doméstico, portanto continuam a ter uma grande responsabilidade e são quem mais sofre com a insegurança alimentar. Se calhar não sabemos o que é que esses 20 cêntimos significam, porque todos os outros custos e as externalidades que ficam por pagar não estão lá, não é? Não estão no rótulo. E porque também não há uma sensibilização para a pessoa perceber que mais cedo ou mais tarde esses custos, sejam ambientais ou sejam sociais do ponto de vista da justiça, vai lá de quem comprou, fiquem de fora, não é? Em Portugal, isto são dados do Ministério da Agricultura, por cada 100 euros que um consumidor deixa no supermercado, 5 euros ficam com o agricultor, o pequeno agricultor. De certeza que as pessoas não sabem isto, não é? Portanto, é uma questão, não é só do que é que leva a pessoa a decidir. É claro que estamos tão habituados a ter uma abundância tão grande que para nós a alimentação é uma coisa super acessível, não é? E, portanto, lá está esta ideia de uma abundância que não tem um custo, pelo contrário, ela é uma conquista, finalmente a abundância, mas é porque nós, de facto, não estamos plenamente conscientes do que é que está por detrás da fatura, do que não está na fatura, não é? E isto leva-me à sua segunda pergunta, que não sei se percebi bem, mas eu penso que a sua pergunta é se esta concentração dos mercados nas cidades, porque de facto as pessoas estão sobretudo concentradas nas cidades, levaram a uma concentração da oferta, portanto da produção. As pessoas vão sobretudo para as cidades porque as zonas rurais deixaram de ser atrativas, não é? Isto é um problema global, mesmo nos países ditos menos desenvolvidos, onde a agricultura familiar é a grande ocupação de uma boa parte da população, há este problema da sustentabilidade da própria produção alimentar, porque os jovens vão para as cidades. E porquê é que eles vão para as cidades? Porque é que estamos a esvaziar o meio rural? Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ver com o que é que levou a essa dispersão das pessoas para as cidades, desde logo. E o facto das pessoas viverem nas cidades, claro, gera uma concentração da procura porque as pessoas estão nas cidades, mas não penso que o primeiro sinal tenha sido esse, não é? O sinal é o que é que levou a este movimento demográfico e que está a fazer com que a produção agroindustrial esteja a tomar conta do meio rural, a comprar terras, a adquirir recursos hidrográficos e, portanto, a não dar espaço para, de facto, as pessoas, o meio rural ser um meio de gente e não de máquinas. Exatamente. Obrigada, Sara. O José está a pedir para responder. Estamos nos 5 minutos finais. Eu ia juntar aqui
uma questão que estava aqui no nosso chat e, no fundo, que se juntava com aquela ideia da política agrícola comum. Ou seja, o olival intensivo no Alqueva, houve uma reportagem que mostrava o consumo, digamos, a pegada hídrica do que era uma produção de sequeiro, não é? O olival era uma produção de sequeiro que passou para uma produção de regadio, portanto tem aqui uma pegada hídrica, mesmo que seja com a estrutura mais atual de rega gota a gota. Nós estamos sempre aqui a alterar, digamos, uma produção que não precisava de ser regada para uma produção que está regada. E isto levanta também a questão da PAC, porque nós continuamos a ter subsídios de acordo com o peso, ou seja, aquilo que eu coloco na balança para receber um subsídio é peso. Se este peso dependeu de eu gastar imensa água que eu não tenho, água de má qualidade, ou de eu ter um impacto ambiental, é verdade que os fundos económicos têm feito uma tentativa nestes últimos anos de incluir a parte da sustentabilidade da forma como se produz, mas, em última instância, o fundo vai para quem tem a maior quantidade de produto. Portanto, como estamos nos minutos finais, eu pedia ao José para juntar esta questão que a Cândida Pires também colocou aqui em cima da mesa. Estás sem microfone. Já está. Sim, eu acho que as duas ligam-se e têm a ver com a primeira pergunta do Amílcar, desta mudança da agricultura, no sentido da rentabilidade, não é? De maximizar os lucros, e este facto de tudo aquilo que é a destruição ambiental, por exemplo, que tem um valor, não é? Ao destruir, sei lá, um montado ou um bosque de carvalhos, eu estou a perder produção de solo, infiltração de água, depuração, carbono. Há muitos valores que são perdidos e que não estão no preço final daquele alimento. Portanto, é barato porque não tem um custo real, tem um custo meramente de produção. E nós precisamos, de facto, de inverter um bocadinho isto, e nem que seja do lado do consumo. E ligando à terceira pergunta do Amílcar, não é? De porquê gastar mais dinheiro se ele já é curto. E aqui, lá está, tentar encontrar as melhores soluções para que, por exemplo, na carne, eu reduzindo algo que tem um valor também alto no cabaz final, poder usar legumes, se calhar, de produção mais sustentável. E então, encontrar as motivações que o João falou muito, não é? Esta capacidade de nós termos prazer em ter esta escolha. E esse prazer vir de eu saber que estou a contribuir para ambientes mais saudáveis, mas também contribuir para a minha saúde pessoal, portanto, o meu bem-estar, mas também, se calhar, ter menos agressão ao abuso animal, por exemplo, que é algo que as pessoas, ninguém gosta, só põe fora, não é? Quando passam uma imagem de violência animal, as pessoas tentam apagar. Mas aquilo está atrás daquele bife e, portanto, essa pegada, essa etiqueta também quase que podia lá estar. Quanto sofrimento animal aquele bife teve. E eu prefiro, de longe, aquele porquinho preto criado ao ar livre, ou a vaca mirandesa, ou mortolenga, ou barrosã, ou as ovelhas que existem aqui a produzir belo queijo, do que um animal mal criado com esta premissa. E, obviamente, se calhar as cidades e os centros de concentração podem ser também centros de mudança importantes. Se as mudanças se mudarem nas cidades, podemos motivar mais rapidamente essa mudança também na oferta e na produção. Obrigada. João, então eu ia pedir para fechar no fundo, esta análise, e se calhar eu juntava também aqui a questão dos produtos transformados. Nós falamos numa alimentação vegetariana ou vegana, mas nunca poderemos excluir que esta alimentação tem que continuar a ser absolutamente nutritiva e que há imensos produtos, mesmo com classificações vegetarianas ou outros, que estes transformados têm, digamos, quase nutrientes zero. Ou seja, tal e qual como noutros produtos, não são tão nutritivos assim. E são caros. Sim, consegue ouvir-me? Eu penso que o meu computador está aqui meio a bloquear, mas... Mas eu estou a ouvir. Ok, eu parei de ver a imagem, mas consigo responder.
eu costumo muitas vezes responder da seguinte forma, é assim, um prato de batatas fritas, tecnicamente, é um prato vegetariano. Quer dizer, e não é minimamente adequado do ponto de vista nutricional, quer dizer, quando falamos em impactos ambientais, impactos de saúde associados a uma alimentação de base vegetal ou uma alimentação muito centrada nos produtos de origem animal, falamos de facto de tendências gerais. Agora, claro que existem refeições vegetarianas e produtos vegetarianos de base vegetal que não são saudáveis e outros que são. Agora, de facto, o que os dados nos mostram, depois podemos ir à casuística, ao exemplo A ou ao exemplo B, o que os dados nos mostram é que, de facto, do ponto de vista geral, global, uma alimentação de base vegetal está associada a outcomes, não é? Resultados favoráveis, quer do ponto de vista, ou mais benéficos, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, quer até se abordarmos se introduzirmos na equação aquela perspectiva de desenvolvimento humano mais biocêntrica ou mais ecocêntrica, em que estamos a viver com as outras formas de vida e não à custa, neste caso, do sofrimento dos desgraçados dos animais que passam vidas absolutamente miseráveis para acabarem no nosso prato. Portanto, eu diria que, claro, podemos discutir casos, exemplos, mas de um ponto de vista geral, existem estes resultados mais favoráveis associados a uma transição para uma alimentação de base vegetal, que obviamente tem de ser bem planeada e equilibrada e bem informada. Uhum. Claro, eu agradeço-vos. Eu deveria ter dito logo no princípio, quase uma questão de princípio, que eu sou vegan já há muitos anos e mesmo a nível digamos, de custo, eu sempre fui a feiras. O Porto tem a maior parte das cidades, mas mesmo nas zonas mais limítrofes existem sempre determinado tipo de feiras ou pequenas feirinhas e vendas de rua. Claro, no meu caso, procuro algo que seja sustentável, por isso é orgânico, tem uma produção biológica, mas a verdade é que não se gasta mais dinheiro quando se vai todas as semanas fazer compras em zonas que são locais, onde nós temos os alimentos, eles têm um sabor tão bom que não vale a pena estar ali a transformar e colocar ali não sei quantos produtos que são realmente caros e que não são nada nutritivos, mas pronto. Eu acho que realmente os olhos comem e por isso é que eu acho que realmente todo o tipo de alimento deve ser muito bem confeccionado com bons produtos. Qualquer bom produto dá uma boa refeição. E o princípio de que nós comemos paisagem deveria de ser uma coisa que nós devíamos de olhar à volta de Portugal e perceber o que é que nós queremos da nossa paisagem ou como nós nos queremos alimentar. Eu acho que este deveria ser um princípio que todos deveríamos estar bastante atentos. Olhem à vossa volta e pensem, se estão em zonas com muitas monoculturas, provavelmente não têm uma riqueza alimentar tão grande. Ela pode chegar ao supermercado, mas não significa que estão numa zona ecologicamente rica, portanto não estão numa zona muito premium de sustentabilidade e de saúde. Foi mesmo um prazer falar convosco. Eu agradeço ao painel, ao João, ao José e à Sara. Foi realmente um prazer ouvir a vossa abordagem. É um prazer estes temas que Serralves traz e estas oportunidades de nós conversarmos um pouco. Como sempre, tivemos aqui imensas pessoas, algumas foram dando aqui alguns comentários que a equipa de Serralves foi resolvendo e respondendo. Portanto, eu tenho a certeza que digamos, as apresentações de cada um poderá estar disponível para quem quiser depois pedir e, por favor, mantenham-se sempre bastante ligados a estes projetos, porque realmente comer bem, não gastar excessivamente, não deitar fora comida. Há imensos projetos a CIMAR a actuar e a Sustainable Meals são de certeza instituições que estão a proteger a nossa saúde. Muito obrigada por terem estado aqui connosco e até uma breve oportunidade. Tchau, obrigada. Deus. Fiquem bem. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Gosto.